Olá, alunos e alunas do mestrado profissional Gestão em Organizações Aprendentes. Começa agora a videoaula que discutirá abordagens contemporâneas da gestão organizacional. O que é gestão? Como entender a gestão organizacional? Como os fundamentos de tais conceitos implicam na formação e na atuação do administrador, do gerente e do líder? Essas e outras questões fundamentam o debate nesta videoaula, porque aqui no MP Goa a ação é comunicativa. Discutir aspectos da atualidade em gestão de organizações, sejam estas públicas, privadas ou do terceiro setor, torna-se tarefa complexa, porém necessária. O que se espera de boas práticas de gestão envolve, nos dias atuais, muito mais do que empirismo ou deduções arriscadas. Envolve vontade, estratégias e aprendizagens que consigam situar a gestão entre a realidade posta e a ciência. Os estudos administrativos geram controvérsias quanto ao caráter da administração como ciência e até mesmo como profissão. Parece interminável a discussão de se a administração é ou não é ciência, ou se o administrador é ou não é responsável direto pelos resultados de sua organização. Isso é aplicável, inclusive, à administração de municípios, estados e países. Para este debate, podemos destacar algumas considerações. Há uma área de especialização acadêmica mundialmente conhecida como ciências administrativas. Os cursos de bacharelado em administração são os mais numerosos entre todos os cursos de graduação no Brasil. E boa parte dos profissionais graduados já fez ou pensa em fazer pós-graduação em administração em nível de especialização ou mestrado. Mas permanece a dúvida. A administração é uma área do conhecimento tão específica quanto outras áreas consolidadas, a exemplo da engenharia, do direito, da economia, da contabilidade, de letras? Interagindo conosco na videoaula, que discute abordagens contemporâneas da gestão organizacional, recebemos o doutor Carlo Gabriel Porto Bellini, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Administração, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação e do Mestrado Profissional Gestão em Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba. Professor Bellini, em sua concepção, como a administração se estrutura como área do conhecimento? Bom, de fato há uma discussão sobre essa estruturação da administração como área do conhecimento, tá? Sobre se a administração seria ou não uma ciência, por exemplo. As razões para esse debate são, em princípio, muitas. Eu destacaria algumas. A primeira, a administração representa uma confluência de saberes. De fato, muito do que se estuda em cursos de administração provém de desenvolvimentos realizados em economia, psicologia, ciências sociais, engenharia, contabilidade, direito, comunicação, entre outras áreas. As teorias em uso nas nossas escolas de administração geralmente foram desenvolvidas em outras áreas do conhecimento. Qualquer classificação de teorias é um tanto arbitrária, mas há razoável consenso quanto a essas classificações. Quanto a essas classificações, eu vou dar alguns exemplos, né? Então, da psicologia, nós consumimos teorias como teoria da autoeficácia, teoria social cognitiva, teoria da ação racional, teoria do comportamento planejado,
teoria do processamento de informações, teoria da dissonância cognitiva, entre outras. Da sociologia, nós podemos falar sobre a teoria da estruturação, a teoria ator-rede. E da economia, podemos mencionar as teorias como teoria da agência, teoria dos jogos, teoria comportamental da firma, teoria do prospecto e teoria dos custos de transação. E os ingressantes em cursos de pós-graduação lato ou estrito sensu em administração costumam ter formação básica variada. É comum haver ingressantes graduados em comunicação, engenharia, sociologia, contabilidade e até de administração. Por fim, eu diria que, ou eu tomaria como exemplo, né? Quantas vezes esperamos na sala de espera da diretoria de uma empresa e vemos, ao lado do sofá, no revisteiro, uma revista acadêmico-científica de administração. Por exemplo, uma Harvard Business Review, uma Management Science ou uma revista de administração da USP. Eu acho que nunca, ou pelo menos comigo nunca aconteceu. Mas por que vemos um New England Journal of Medicine ou uma revista brasileira de oftalmologia na sala de espera de um médico, neste caso, de um médico oftalmologista? Coisas assim nos alertam sobre a profissão ou profissionalização de uma área do conhecimento e sobre a credibilidade das pesquisas nela desenvolvidas. De fato, enquanto Kurt Lewin, por volta de 1950, dizia que nada é mais prático do que uma boa teoria, aparentemente os administradores profissionais rejeitam o consumo de teoria, teoria de verdade, como insumo para suas práticas de trabalho. Professor Bellini, como o senhor entende na contemporaneidade o contexto da gestão organizacional, colocando à parte essas dúvidas sobre ciência e profissão que o senhor mencionou ainda há pouco? Para falar da modernidade ou da atualidade em gestão organizacional, eu selecionaria 3 assuntos para essa breve discussão, cada um desses assuntos em um nível de abstração e aplicação diferente. Então, para termos um pano de fundo sobre o qual podemos posicionar as práticas administrativas, inicialmente seria interessante resgatar uma perspectiva de análise e intervenção elaborada entre as décadas de 50 e 60, chamada de abordagem sociotécnica dos sistemas de trabalho. Depois, podemos comentar sobre a necessidade de a gestão organizacional ser baseada em evidências, fatos, elementos passíveis de quantificação e análise. Portanto, uma visão de que mensuração deve estar presente na rotina gerencial. Como ilustração, podemos discutir a ferramenta Balanced Scorecard, ou BSC, como também é conhecida. E, por fim, discutir uma tecnologia que cada vez mais se faz presente nas práticas profissionais, a tecnologia da informação. Desse modo, podemos contemplar 3 níveis da pesquisa e da prática administrativa, quais sejam uma perspectiva de análise, a abordagem sociotécnica, uma ferramenta administrativa, o Balanced Scorecard, o BSC, e uma tecnologia de implementação, que seria a tecnologia da informação. Curiosamente, parece que estamos vivendo um momento de necessidade de resgatar abordagens de gestão elaboradas décadas atrás e que jamais foram conhecidas ou talvez foram substituídas por modismos ou por ferramentas que dizem a mesma coisa de outra maneira. Parece ser o caso da abordagem sociotécnica. Mas, ainda mais do que recuperar ideias antigas, precisamos sistematizar o planejamento e a execução de algumas práticas administrativas. De fato, lendo as revistas populares de gestão, na verdade não são revistas de gestão, mas sim revistas com notícias do mundo empresarial, eu diria, percebemos que as organizações e seus gestores se orientam por sugestões, opiniões, por perigosas melhores práticas, perigosas em alguns casos, por casos de sucesso, em vez de modelos desenvolvidos e validados durante anos de investigação criteriosa e crítica. Este é o caso da perspectiva, visão ou abordagem sociotécnica,
que emergiu como alternativa para tratar problemas de saúde causados pela Segunda Guerra Mundial. Os proponentes iniciais da abordagem sociotécnica pertenciam ao Instituto Tavistock, em Londres, e propunham uma abordagem de pesquisa e ação concomitantes sobre aspectos técnicos e sociais. A propósito, aparentemente foi aquele grupo de profissionais investigadores que elaborou o método hoje conhecido como pesquisação. A abordagem sociotécnica, em sua origem e tradição de pesquisa, envolve uma nova maneira de caracterizar os sistemas de trabalho, com particular atenção a aspectos como estruturas de poder nas organizações, relações funcionais entre tecnologias e pessoas, práticas democráticas e qualidade de vida no trabalho. A abordagem sociotécnica ganhou repercussão tanto na academia quanto na indústria, e inclusive parece haver influenciado a elaboração de políticas públicas em algumas regiões, como na Suécia. Os trabalhos acadêmicos científicos que empregam a abordagem sociotécnica costumam, porém, ser excessivamente discursivos e pouco sistemáticos ou claros em termos de elaboração de estruturas de causalidade ou simplesmente identificação dos fatores mais fortemente associados à efetividade organizacional. Em outras palavras, cada trabalho parece adotar uma visão particular da abordagem sociotécnica, em nível de fatores e modelos causais, o que dificulta a validação dos resultados por agentes externos, de inclinação mais experimental, especialmente, e também se torna difícil comparar estudos. Então, me parece mais apropriado escolhermos uma particular visão da abordagem sociotécnica, que me parece ser um pouco mais objetiva e, portanto, adequada a uma implementação gerencial. Essa visão particular que eu pretendo comentar foi desenvolvida por Levitt na década de 1960, especialmente para entender mudanças organizacionais. E nós daremos ainda um sentido mais particular a ela nessa exposição, em busca de uma necessária objetividade. Então, eu resumiria essa particular visão de Levitt como da seguinte maneira: podemos conceber qualquer sistema de trabalho humano como sendo formado por dois subsistemas, um técnico e outro social. Cada um desses sistemas, por sua vez, seria formado por duas dimensões. Ao todo, então, qualquer sistema de trabalho envolveria 4 dimensões. Essas dimensões são interdependentes e igualmente importantes para a efetividade do sistema de trabalho. Em outras palavras, se qualquer dessas dimensões apresentar problema, o sistema reduzirá a efetividade ou será mais difícil atingi-la. No subsistema técnico, temos as dimensões tecnologias e processos. As tecnologias incluem todas as tecnologias necessárias para a realização do trabalho. E os processos incluem o trabalho em si, aqui representado pelo conjunto das tarefas ou processos de negócio. Já no subsistema social, temos as dimensões pessoas e estruturas. As pessoas incluem os traços cognitivos e comportamentais dos membros da organização. E as estruturas incluem as relações formais e informais entre esses membros. Professor Bellini, de acordo com tudo que o senhor discutiu, como é que práticas gerenciais específicas se desenvolvem no contexto da abordagem sociotécnica dos sistemas de trabalho? É a partir de uma visão macro, panorâmica das organizações que podemos elaborar políticas e práticas de gestão. Aqui apresentaremos uma ferramenta específica de gestão que se posiciona muito bem sobre esse pano de fundo sociotécnico. Mas vamos iniciar com algumas frases bem conhecidas. De fato, uma atividade administrativa das mais clássicas é medir. Aliás, os estudos administrativos iniciaram justamente com estudos sobre tempos, movimentos, certamente todos lembram. Além disso,
O fato também de esses estudos terem sido iniciados formalmente nos Estados Unidos e por lá tenham tomado corpo, onde a tradição de ciência quantitativa, sistemática, analítica e, digamos assim, neutra, prepondera, é natural que os atos de gestão e quantificação tenham caminhado juntos. Mais recentemente, porém, e em regiões de culturas mais passionais, as práticas de gestão vêm se distanciando das habilidades de quantificação, parametrização, design e análise objetiva de desempenho. Por análise objetiva de desempenho, eu não quero dizer apenas a quantificação de impacto financeiro das rotinas individuais e de grupo, mas sim a medição do desempenho e a comparação com critérios objetivos de referência. Esses critérios podem ser tão qualitativos quanto os níveis esperados de qualidade de vida, satisfação, estresse, clima de trabalho, etc. Aliás, eu não costumo usar essas palavras quant, quali, por serem radicalmente artificiais. A teoria da medição, que deu origem à teoria das escalas de Stevens, entre as quais se localizam as famosas escalas de Likert, a rigor não diferencia entre números e outros símbolos, pois medição, grosso modo, significa associar um sistema relacional empírico, o mundo real, com suas variáveis e relações, a um sistema relacional simbólico, um sistema artificialmente criado para modelar, mimetizar, representar o sistema empírico em suas variáveis e relações. Medição, portanto, está mais para uma forma de modelagem para comunicação e investigação, uma forma de representação e linguagem, do que propriamente para matemática no sentido como costumamos entender matemática. Então vamos resumir. Gestão sem medição é chute ou paixão. Ponto final. Isso vale para a gestão de tecnologias, gestão de plantas físicas, gestão de estoques e também gestão de pessoas. Nesse sentido, há uma ferramenta surgida há 2 décadas que busca evidenciar que tudo nas organizações que tenha vínculo com o esperado desempenho organizacional pode e deve ser medido. Essa ferramenta se chama Balanced Scorecard, ou BSC, elaborada por Kaplan e Norton. Essa ferramenta esclarece ao menos 3 aspectos do desempenho organizacional. Primeiro, o desempenho é multidimensional, ou seja, ele resulta de dimensões variadas da organização e não apenas da sua saúde financeira. Segundo, os elementos que respondem pelo desempenho organizacional estão vinculados uns aos outros por mecanismos causais, ou seja, a organização é uma rede multidimensional de interdependências, tal qual sugerido pela abordagem sociotécnica. E terceiro, para projetar antes e avaliar depois o desempenho organizacional, é necessário medir tanto o resultado quanto as causas desse resultado. Kaplan e Norton perceberam que, ao medir o desempenho organizacional, as organizações estavam olhando para o passado. Elas prestavam atenção quase exclusiva ao resultado financeiro, mas o resultado financeiro reflete o que já aconteceu e não o que vai acontecer. Vamos a um exemplo simplificado. Verificar que a empresa lucrou X no último trimestre diz exatamente o que em termos de possibilidades futuras. Será que um concorrente, eu não gosto muito dessa palavra, mas dizem que é assim que funciona o mundo empresarial, será que um concorrente não está prestes a lançar uma tremenda inovação em produtos e serviços no mercado, implantar um programa sólido de capacitação para seus funcionários, melhorar o seu relacionamento com os clientes, adotar uma gestão participativa e, portanto, mais estimulante e produtiva? Ou ainda, tornar mais eficiente o processo produtivo? Nesses casos, o meu lucro, que reflete as minhas operações passadas, tem pouca ou nenhuma importância comparativamente ao que o meu concorrente está plantando para colher no futuro. E esse concorrente pode, inclusive, ter dívidas importantes, em vez de lucro ou crédito, em função dos investimentos que ele realizou para inovar, capacitar funcionários, produzir de forma mais eficiente e assim por diante. Então, o BSC surge como um avanço nessa perspectiva de análise organizacional ao identificar as áreas da organização que efetivamente respondem pela expectativa de desempenho futuro. Essas áreas, dimensões ou perspectivas podem ser diversas, mas há algumas que são essenciais. A primeira é de aprendizagem e crescimento, essencialmente voltada para qualificar os colaboradores da organização. A segunda é a de processos de negócio, essencialmente voltada para tornar mais eficiente a produção. A terceira é de clientes, essencialmente voltada para atender às expectativas do mercado. E a quarta é a de resultados financeiros, essencialmente voltada
para atender a expectativa dos acionistas. Grosso modo, a sequência de ações causais dada pelo atendimento de objetivos estratégicos previamente definidos em cada perspectiva é esta. Capacitam-se os funcionários, tornam-se mais eficientes os processos de negócio, atende-se melhor o cliente e entrega-se dividendo aos acionistas. Professor Bellini, como os recursos tecnológicos, especificamente os sistemas de informação e de gestão da informação, possibilitam o acompanhamento com base em medições? A introdução desse aparato tecnológico nas organizações se justifica por ao menos dois motivos importantes. Primeiro, a impossibilidade de as pessoas manusearem volumes grandes de dados em um prazo aceitável e com precisão. E segundo, a racionalidade limitada das pessoas, que impossibilita a perfeita execução do processo decisório, conforme nos alerta Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia. Naturalmente, há outros motivos para introduzir tecnologia da informação nas organizações, entre os quais ainda destacam a integração dos dados, minimizando a ambiguidade e redundância comuns em outros sistemas de registro, e também o formalismo, que minimiza ações oportunistas, já que essas ações oportunistas passam a ser bloqueadas ou registradas pela tecnologia. Quando novas tecnologias são introduzidas nas rotinas de trabalho, uma série de fatores é afetada. Um deles, já comentado na abordagem sociotécnica, são os processos de negócio, ou seja, o modo como o trabalho é realizado. A nova forma de trabalhar mediada por tecnologia da informação poderá tornar mais regrados, mais formalizados os processos de negócio e, portanto, possivelmente mais demorados ou, ao menos, mais duros em termos de requisitos. E alguns processos poderão até deixar de existir. Uma segunda forma como a produtividade pode ser afetada refere-se a uma perspectiva comparativa. Enquanto a produtividade da empresa poderá aumentar após a introdução da TI, esse ganho de produtividade poderá ser menor do que o percebido por outro competidor que também investiu em TI, em tecnologia da informação. Assim, mesmo que haja saltos gigantes de produtividade individual, esse ganho poderá não ser suficiente para a manutenção ou o desenvolvimento do negócio, dado que os competidores poderão ter avançado ainda mais. Portanto, o paradoxo se dá no seguinte sentido: quando investimentos em TI ocorrem para aumentar a produtividade empresarial, mas, quando se mede a produtividade após a introdução da TI, se verifica também queda de produtividade, então surge o fenômeno conhecido como paradoxo da produtividade em TI, que é um dos desafios que ainda ocupa a preocupação de acadêmicos e gestores. Porém, não resta dúvida de que investir em TI é necessário, uma vez que mesmo investindo não se garante que a organização sobreviverá. Professor Carlos Bellini, muito obrigado por sua participação nesta videoaula. Obrigado, professor Washington, pela oportunidade. Esta videoaula enfatizou que falar de administração e gestão é um desafio. Seus atributos como ciência são questionáveis e suas relações causais com a efetividade organizacional, na prática, também são de difícil demonstração. Entendemos que posicionar o administrador, o gestor, no quadro geral de importância para as organizações pode ser tarefa minuciosa, mas sem dúvida a figura do líder é necessária, já que grupos necessitam convergir esforços para perseguirem um curso de ação. Esta videoaula fica por aqui. No MP Goa, você já sabe, a ação é comunicativa.